Olá, boa tarde, tudo bem? Como foi o fim de semana de vocês? Prontos para uma nova semana com atividades? Vamos lá? Bom, antes de começarmos, tenho alguns recadinhos, né? De acordo com a nossa reunião de sexta-feira, para tirarmos dúvidas, na página 21 da atividade de quinta-feira, eu falei para vocês que teriam adesivos no final da apostila para poder ser retirado e colocado na mesa do seu Lobato. Mas por algum motivo não tem esses adesivos, então vocês podem substituir por figuras na internet, recortar e colar, ou até mesmo fazer o desenho, tá bom? E para as atividades dessa semana, eu deixei alguns materiais separados na escola, então vocês podem marcar com a tia Fran para retirar os materiais, combinado? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Bom, então hoje nós vamos para a página 23. Vamos lá? Então diz o seguinte: a vida no sítio é realmente muito tranquila. Enquanto nos secávamos ao sol, após o banho no lago, o seu Lobato nos contou a história do girassol e da borboleta. Nessa história havia uma quadrinha. Quer ouvi-la também? Então sente-se com seus amigos e preste muita atenção. O girassol e a borboleta. Era uma vez um girassol que vivia no meio de um lindo jardim. Ele passava seus dias seguindo o sol. Para o lado direito, para o lado esquerdo. Ele girava de acordo com o sol. Suas pétalas eram tão grandes, tão amarelas, que enchiam o jardim de alegria. Um dia apareceu uma borboleta que voava entre uma flor e outra. Gostava de conversar com as plantas e os passarinhos. Mas como era uma borboleta muito novinha, ela nunca havia visto uma flor tão grande quanto o girassol e encantou-se por ele. A borboleta voou bem alto até alcançar aquela flor imensa e disse: "Quem é o senhor?" "Eu sou o girassol", disse a planta sorrindo e sentiu-se orgulhosa de ser quem era. "Eu sou assim porque vivo para seguir o sol. Gira, gira, girassol, com graça e alegria, em torno do grande sol, e vive em paz e harmonia." Então, a borboleta, tão feliz em conhecer o girassol, começou a voar, dançando em volta da flor, enquanto as cores de suas asas pareciam brilhar mais ainda debaixo daquele sol. As flores que viviam naquele jardim gostaram tanto de ver a amizade da borboleta e do girassol que começaram a abrir mais flores. Em todas elas ficaram amigas por conta de um girassol amarelo e uma borboleta dançarina. E aí, o que acharam da nossa historinha de hoje? O girassol e a borboleta. Bom, aqui está o meu girassol. Ele não é perfeito como o girassol de verdade. Então eu peço que a mamãe e o papai entrem na internet e pesquisem o girassol para poder mostrar para vocês como é um girassol de verdade. Então ele tem pétalas grandes e ele tem aqui no miolinho dele é marrom, bem grande. Ele é muito bonito, ele é enorme, é lindo. Se vocês depois da quarentena puderem ir numa floricultura para ver um girassol pertinho, ele é muito lindo. E ele segue de acordo com o sol, ele se movimenta de acordo com o sol. Então toda vez que amanhece, né? E aí o sol começa aqui embaixo, ele vai subindo e aí a flor vai seguindo ele até ele dormir. E aí a flor vai dormir também. E vocês prestaram atenção? Quais são as cores predominantes da flor do nosso girassol? Quais são as cores da pétala dela? Ó, olha só, é amarelo, da cor do sol, né? Bom, por aí tem muitas coisas amarelas. Sol,
né? Tem outras flores amarelas também. Que tal a gente andar pela nossa casa e encontrar coisas amarelas que tenha por aí? Olha, eu juntei aqui numa caixinha, a minha caixinha, olha só. Na minha caixinha tem várias coisas amarelas que eu encontrei aqui na minha casa. Eu encontrei uma tampa de pote. Eu encontrei um pote. Olha só. Olha só, até o macarrão. Ó, até o macarrão é amarelo. O milho de pipoca. Eu amo milho de pipoca. Na verdade, eu amo a pipoca, né? Ó, um lápis de cor amarelo. E olha só o que eu tenho também. Massinha amarela. Eu sei que vocês adoram brincar de massinha, né? Olha só. Que tal quem tem amarelo, uma massinha amarela em casa, fazer um girassol com uma massinha? Que tal? Uma boa ideia, né? Bom, então procurem tudo que vocês têm de amarelo em casa. E aí, vocês podem fazer o seguinte, o papai e a mamãe vão ajudar vocês. Vocês pegam uma caixa de papelão, e aí vocês fazem um furinho no meio. E aí tudo que vocês tiverem em casa de amarelo, vocês vão colocar. Pode ser banana, pera, macarrão, milho, como eu usei aqui, massinha, uma blusa, um sapato. Tudo que tiver de amarelo, vocês colocam nessa caixa. E aí depois a mamãe vai fazer um furinho na caixa, né? E aí vocês vão ter que adivinhar, colocando a mão sem ver o objeto. Vocês precisam tocar e descobrir o que é aquilo. E aí a única dica é que é amarelo. Então, façam aí em casa, tá bom? Filmem e mandem pra gente ver depois, pra gente acompanhar. Então, vamos lá pra nossa apostila? Então, vamos pra nossa atividade. Então, lá tem a nossa quadrilha, ó, que foi falada lá na história. O girassol e a borboleta. Gira, gira, girassol, com graça e alegria, em torno do grande sol, e vive em paz e alegria. Bom, aqui eu fiz o desenho para quem não tem em casa poder fazer. Então, tá mais ou menos assim na apostila. Uma borboleta e tem o caminho, né? E tem o girassol. Bom, o ideal seria que a gente tivesse a semente de girassol, para que eu pudesse demonstrar para vocês, né? E a gente colar nesse caminho. Como a gente não tem, então a gente pode colar outra semente, um feijão, um milho, ou então podemos amassar o papel, fazer bolinhas e colar nesse caminho. O importante é que vocês sigam, né? Coloquem a semente ou os papeizinhos em cima da linha, no caminho que leva a borboleta até a flor. Vamos ajudá-la a chegar até o girassol. E aí diz o seguinte lá embaixo. Seu professor contou a história inteira. Você gostou? Agora, gire o seu corpinho, assim como o girassol faz quando vê o sol. Então, o girassol, ele gira, né? Acompanhando o sol. Então, girem, girem. Girem na sala, abrem os braços e vão girando. É que eu não consigo fazer, que eu estou sentada. Mas girem, abram os braços e girem, tá bom? Que tal fazer de conta que você é uma borboleta? E então brincar de voar, abrindo seus bracinhos e indo para lá e para cá. Então todo mundo, vamos lá, em casa, para lá e para cá, correndo e voando. Vamos imaginar que estamos no jardim cheio de flores e vamos voar, voar e voar entre as flores. Então agora, depois, vamos colar o material que seu professor lhe deu, sobre o caminho que a borboleta deve fazer até chegar ao girassol. Então, esse material seria a semente de girassol. Mas como eu não tenho, se você tiver em casa, ótimo, né? Pegue e vamos colar em cima do caminho até o girassol, para poder ajudar a borboleta. Se não, use os grãozinhos de feijão, de milho, ou então podemos fazer bolinhas com papel, pode ser papel higiênico. Vamos fazer uma bolinha e vamos colar até chegar no girassol, combinado? E aí, lá na escola não tinha papel crepom, né, marrom. Então eu deixei
um papel color 7 marrom. Olha só. Eu deixei já a tirinha para cada um e aí depois vocês pegam. Mas se tiver papel crepom em casa marrom, ótimo. É que é difícil a gente ter, né? Então aí a gente vai cortar assim, ó. A própria criança pode cortar várias tirinhas. Eu deixei a tesoura separada também para levar para casa. Depois não esqueçam de levar de volta para darmos continuidade nas atividades escolares. Quando tudo isso passar, vamos levar para a escola de volta, tá bom? Então, vocês vão cortar várias tirinhas assim, ó. Fazer igual assim, tá? Então, a própria criança já sabe fazer isso. E aí, vocês vão, ó, cortar para que fiquem pedacinhos bem pequenininhos, ó. Vamos cortar. Vai ficar pedacinhos mais ou menos assim, ó. Ó, bem pequenininho. E aí, vocês vão colar lá no miolo do girassol. Aqui, ó, no miolo. Tá bom? Passem cola e colem. Deixem bem preenchidinho o miolo do girassol, combinado? E aqui, não esqueçam, colar os grãozinhos em cima da linha até chegar no girassol, tá bom? Então, a atividade da página 23 é apenas isso. Agora, não esqueçam de colocar a data de hoje, né? E o nome de vocês com a ajuda da mamãe e do papai. Então, agora vamos para a página 24. Bom, então agora vamos para a página 24, que diz o seguinte: essa borboleta dançarina dá voltas e mais voltas em torno do girassol. Ela vai pela direita, ela vai pela esquerda. Dança e voa, deixando seu amigo girassol muito feliz. Então agora, lá embaixo diz: faça um lindo girassol utilizando suas mãozinhas direita e esquerda. Então, para nós criarmos o girassol, nós vamos precisar de tinta amarela, que é a cor das pétalas do girassol, certo? Então, a gente vai precisar fazer o seguinte: na nossa apostila vai ter o campo em branco, né? Escrito girassol. Olha só, para quem não tem apostila, é só pegar uma folha em branco. Lembrando que folha de sulfite eu também deixei separado, tá bom? Lá na escola. E aí, olha só, a gente vai pegar a tinta amarela e vai colocar um pouquinho na mão. Vai ser quase parecido com aquela atividade das rosas do Dia das Mães. Então, a tinta amarela na mão, vamos esfregar. Olha só. Deixa bem amarelinha a mão. Deixa eu colocar meu girassol pra cá. Olha só, bem amarelinha a mão, viu? E aí, ó, a gente vai abrir assim, ó, com a ajuda da mamãe, abrir bem a mão, ó. E a gente vai carimbar assim. E aí, primeiro eu coloquei a mão esquerda. A mamãe vai auxiliar você, qual a mão que você colocou. Ó como ficou. Agora eu vou colocar a minha outra mão. A direita. Mais ou menos assim, olha só. Viu? E aí, o que tá faltando aqui? O miolinho do girassol. Então, vamos fazer da mesma forma. Vamos pegar os papeizinhos picados, que vocês já podem deixar picados antes. Ou então, depois que a gente fizer aqui, a gente lava as mãos, né? Eu vou lavar a mão, volto já, tá bom? Voltei com a mão limpinha. Então, agora a gente vai passar cola no miolinho do girassol. E vamos colar os papeizinhos marrons, ó. Vou colocar aqui.
bonitinhos assim, olha só. E aí ficou faltando o caule, que depois quando a mamãe mostrar pra vocês aí a imagem do girassol, e aí vocês vão ver que ela tem um caule, né, que é o pezinho dela. E aí seria com tinta verde plástica, então vamos criá-la, né? Então a gente vai usar um recipiente, eu vou pegar um copinho de café, aí eu vou colocar um pouquinho de tinta amarela, ó, e um pouquinho de tinta azul. Olha aqui, azul. E aí eu vou misturar... Não, e a cola? Esqueci. Põe a cola. Vai ficar plástica a nossa cola, a nossa tinta. Olha só. Viu? Tinta amarela, azul e a cola. Eu vou mexer. Mexe bastante. Eita, espirrou. Acho que dá pra pôr um pouquinho mais de cola. Olha só. Pode misturar com pincel também, tá? Que eu tô sem pincel e tá, virou. E aí eu peguei palito pra mexer, olha só, viu? Amarelo com azul, verde. E aí a tia colocou a cola, é pra ela ficar plástica. Depois quando secar, ela vai ficar diferente. Então eu vou pegar, minha tinta verde já está pronta. Se por acaso você já tiver tinta verde, então você vai só separar um pouquinho de tinta e colocar a cola, para que ela fique plástica depois que secar, tá bom? Então, bom, deu um probleminha, né, no armazenamento do celular e eu estava gravando, mas na verdade não estava gravando. Então eu vou mostrar aqui como ficou o caule da minha flor, porque parou bem antes, né? Olha só, aí vocês vão desenhar, pode ver que ficou até mais brilhante, ó, por causa da cola, tá bom? Então vocês vão desenhar o caule, a mamãe vai procurar para vocês o girassol, né, na internet, para que vocês visualizem como ele é de verdade. E aí vocês vão desenhar o caule. A tia colocou de lado, porque a mão da tia é grande, né, não sobrou muito espaço. Mas aí na apostila de vocês vai sobrar bastante espaço para vocês fazerem a florzinha com a mão esquerda, direita, né? E aí depois o caule e não esquece de colocar o papel picadinho aqui no meio, tá bom? Então agora nós vamos para fazer a borboleta, né? Lá em cima diz assim: essa borboleta dançarina dá voltas e mais voltas em torno do girassol. Então vamos fazer a borboleta plástica. Bom, para isso, né, eu estava falando, mas ninguém viu. Vou reciclar a tinta verde que já fiz, né? Que foi tinta amarela e azul e um pouco de cola líquida. Mas para quem tem tinta verde, quem já tem a tinta verde, é só separar um pouquinho de tinta, a parte, e colocar a cola plástica e mexer, tá bom? Para que ela fique depois, no final, o caule fique diferente lá na apostila. Então vamos lá. Aí aqui eu coloquei tinta vermelha, porque eu escolhi tinta vermelha para fazer. E aí eu vou pegar a cola, vou passar aqui, né? Esqueci que não gravou. Olha só, para fazer a borboleta, o papai ou a mamãe vai ter que desenhar uma borboleta grande, uma folha de sulfite. Lá na escola, eu deixei separado folha de sulfite para vocês poderem fazer essa atividade. Aí esse aqui é para todo mundo, porque no caso do girassol, eu fiz para poder demonstrar e porque algumas crianças não têm apostila. Aí no caso desse aqui, todo mundo vai ter que fazer uma borboleta grande, uma folha de sulfite, tá? E aí vamos escolher cores pra gente poder colorir essa borboleta. Então, eu usei o verde com cola e agora eu escolhi o vermelho também, pra eu poder colocar cola. E aí vocês escolhem as cores que vocês quiserem. Pode fazer mistura, né, para descobrir que cor vocês conseguem obter de acordo com a mistura, pra gente poder colorir essa borboleta e deixar ela plástica. Então aqui
coloquei o verde. Deixa eu pegar outro palito aqui para eu mexer minha tinta. Eu vou misturar com lápis e depois eu limpo. Ó, então aqui, ó, vermelho com cola, eu vou misturar. Mistura bem. Agora, deixa eu ver que cor eu vou escolher. Eu vou escolher azul e vermelho agora. Azul, vermelho. Vamos ver a cor que eu consigo alcançar. Achei um palito, a cola. Aqui eu usei azul, vermelho e a cola. Agora, vamos misturar. Ai, não. Eu pintei meu rosto. Olha só. Agora eu tô colorida. Ai, meu Deus. Tinha que ser eu, né? Vocês sabem que eu sou atrapalhada. Olha só que legal. Ficou roxo. Adorei. Bom, vou querer só essas cores mesmo. Ai, a gente riscou toda a apostila, só pintou toda. Agora eu vou pegar minha borboleta. Olha só o que vamos precisar fazer. Bom, então depois que já misturamos nossas tintas, agora vamos contornar nossa borboleta. Vamos molhar o nosso dedinho e passar ao redor, né? Contornar a nossa borboleta. Eu vou fazer aqui para eu poder mostrar para vocês. Vou usar o vermelho. Deixa bem colorida. Eu usei cores escuras, mas podem usar claras, tá bom? Façam como vocês quiserem. Usem várias cores para ficar bem colorida. Olha só, vai ficar mais ou menos assim, ó. A minha ficou assim. Então, façam mais ou menos assim, usem bastante cores. E aí, depois disso, a gente vai deixar secar. E após ela secar, né, você vai ver como ela vai ficar diferente. E aí, você pode recortar e colar na apostila, lá do lado do girassol, tá bom? Bom, a atividade de hoje, por hoje é só. Para complemento da atividade da página 24, eu vou deixar disponível 2 links, tá? E aí eu vou descrever. Um primeiro, né, que fala sobre a borboleta, e a última que fala sobre a variedade que temos na natureza, de cores, de flores, de pássaros, de borboletas. Então, não deixe de clicar lá para poder dar continuidade à aula de hoje, combinado? Então, espero vocês amanhã. Fiquem com Deus. Tchau!